Sejam bem-vindos, gente. Meu nome é Márcia, sou trabalhadora da casa, para quem nunca me viu. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Vamos nesse momento, gente, nos acomodando nos lugares, permitindo que a posição que estejamos, o ar possa circular livremente pelo nosso corpo. Esse ar que entra pelas nossas narinas, aquecido, que ele possa ir nos acalmando, estabelecendo o nosso equilíbrio físico e espiritual. O bálsamo necessário para as nossas dores físicas e espirituais. E que todos possamos sair daqui um pouco mais equilibrados, um pouco mais serenos, em paz, pronto para os nossos afazeres, para os nossos compromissos. Que assim seja, graças a Deus. Gente, o tema de hoje é um tema bem interessante. Fala sobre a questão das doenças. E é do livro Renovando Atitudes, e ele fala sobre velhas doenças, né? Aquelas doenças que são recorrentes na nossa vida, né, de alguma maneira, mas ele fala velhas recordações, velhas doenças. O que será que as nossas recordações têm a ver com as nossas doenças? Né? Se nós formos olhar, gente, muito do que nós sentimos, do que nós vivenciamos, de experiências boas e de experiências difíceis, porque todas elas são parte do nosso aprendizado. Elas, de alguma maneira, deixam uma marca em nós. As recordações boas são aquelas que nos enchem de alegria, e toda vez que a gente pensa naquele dia especial, naquele momento, né? Se você é feliz no casamento, na relação que você construiu, quando você lembra daquele dia, né? Você lembra do cheiro, você lembra do sabor, você lembra das cores, porque aquele foi um dia especial. O nascimento de um filho, uma viagem que você gostou muito. E quando você lembra, se você serenar, você vai perceber qual é a sensação, né, qual é a resposta que o seu corpo dá para essa lembrança, para essa recordação. E o contrário também, né, o oposto da alegria, das boas lembranças, aquelas experiências não tão boas assim, as experiências mais difíceis, algum trauma, alguma dificuldade que nós tenhamos enfrentado ao longo da nossa vida, quando aquele pensamento volta, ele também provoca em nós, né? Automaticamente a gente contrai o corpo, né? Ao contrário do relaxamento, da alegria, daquela afeição, né? De harmonia, vem o contrário, vem o medo, vem a preocupação, vem a tensão. E quando, em algum momento da nossa vida, depois desse fato, tem algumas situações que a gente chama de gatilhos, né? Situações que de alguma maneira nos remetem a experiências vividas, principalmente experiências difíceis e traumáticas, o nosso corpo volta novamente a ter uma memória e ele volta a sentir, né, tudo que nós sentimos naquela situação. E às vezes, gente, nem chega a concretizar. Se eu passei, por exemplo, por uma experiência traumática, por exemplo, de um roubo, de um assalto, a iminência, né, eu vejo alguém atrás de mim, à noite, eu estou andando e ando um pouquinho mais rápido, a pessoa aperta o passo também. Já a adrenalina automaticamente é liberada e eu já, né, preparo para a reação, que é correr, né, ou de alguma maneira enfrentar, e vai depender da situação, mas o meu corpo já se posicionou para reagir àquela situação. Então, gente, nós, né, somos corpo, nós somos espírito, mas nós também somos um corpo impregnado de memória, né? Como dizia o Rubem Alves, o que a memória amou é
né, de alguma maneira, quando a gente fala isso me tocou. Tocou mesmo, gente. Quando eu ouço uma música, né, e eu gosto da música, quando eu ouço aquela música, ela vibra, né, no meu corpo, trazendo sensações. Então isso é real. Então por isso, né, o Evangelho fala da importância das recordações e das recordações, né, junto também com os nossos pensamentos. O que nós estamos pensando? O que nós estamos o tempo todo alimentando a nossa mente com coisas boas ou com pensamentos que de outra maneira acabam sobrecarregando o nosso corpo. E aí eu trouxe algumas passagens para nós pensarmos juntos. Ele diz assim, gente, trazemos vários clichês arquivados no subconsciente ou no inconsciente, que são recordações, né, muitas vezes recordações danosas, e essas recordações elas podem ser de agora. Se eu passei por uma situação difícil, sei lá, estava vindo de São Paulo e de repente estava chovendo muito, sem querer o carro, né, foi sem que eu conseguisse segurar, graças a Deus não aconteceu nada mais sério, mas isso causa em mim uma reação. Pode então ser lembranças atuais, né, semana passada, mês passado, de um ano, mas podem ser lembranças de vidas passadas. E às vezes a gente fala, nossa, mas isso parece que não é meu, parece que não é de agora. Então eu brinco, gente, que é assim, né? Eu quando criança tinha muito problema de bronquite. E problema sério mesmo, muita dificuldade para respirar. Eu brinco, eu devo ter enfiado o pé na jaca, eu devo ter fumado muito em vidas passadas. E eu, nessa vida, tenho pavor de cigarro. Então, e vim de uma família de fumantes. E o que era pior, gente, não sei se eu já contei essa história para vocês. Se eu já contei, vocês fazem bonequinho, que eu estou repetindo, tá? Porque quem me conhece e me acompanha, de alguma maneira, já ouviu as histórias repetidas. Mas faz parte, né? Meu pai jurava, gente, que eu era fumante, né? E eu era a única que não fumava em casa. As minhas irmãs fumavam, minha mãe fumava escondido. Numa época que as pessoas fumavam. E eu sempre odiei, mas o meu pai achava que meus dentes não eram tão brancos como os das minhas irmãs. Então é porque eu fumava. Olha que pecado, gente. Não era isso. E aí eu brinco, né? Quer dizer, e eu tinha pavor mesmo. Quando alguém está fumando perto de mim, a minha irmã falava, parece que eu paro de respirar. Eu fico assim, ó, né? Eu acho que é a história pregressa aí da bronquite ou de vidas passadas, onde eu devo, né, ter enfiado o pé na jaca aí no vício do cigarro. Mas nessa vida essa culpa eu não carrego. Mas o meu pai jurava de pé junto que eu era fumante, né? E ele morreu sem que eu tivesse coragem de contar, olha pai, todo mundo aqui fumava, menos eu, né? Deixa que isso aí a gente conversa numa próxima encarnação, né? Mas tem isso, essa questão do cigarro, embora eu nunca tenha fumado nessa vida, eu tenho a dificuldade com o cigarro. Então, quer dizer, o nosso corpo está impregnado com alguma memória, né? Pode ser a memória, né, dessa vida ou de vidas passadas. E aí a gente fica guardando, né, gente? Então fica guardando essas experiências, esses clichês, né? Ah, mas eu passei, eu sofri, eu vivi isso. E a gente fica ali remoendo aquelas histórias que já foram e que a gente deveria ser capaz de deixar para trás. E aí, como a gente não deixa, porque a gente adora sofrer, né? A gente adora fazer um drama, porque essa vida, se não for, né, um sofrimento, uma dificuldade, a gente muitas vezes não fica satisfeito. Tem que fazer um dramazinho, né, dessa nossa existência. Só que às vezes, gente, nós pesamos na mão. Não é só um dramazinho da novela mexicana. A gente exagera. E aí realmente sofre e maltrata o espírito e maltrata o corpo.
E quando eu maltrato o meu espírito, chega um momento que eu atinjo o corpo. E aí são as doenças psicossomáticas. Palavra bonita, né, gente? Mas o que é isso? Os males do espírito, a gente fala aqui, né, mas o espírito é tudo. Os males da alma que, de alguma maneira, acabam tendo uma consequência e adoecendo o corpo físico. Porque dependendo do que a gente pensa, gente, o tempo todo, sabe aquela gotinha que vai caindo, 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 né? E vai ali na pia, gente. Se aquela gotinha, se você não for lá trocar a borrachinha ali daquela torneira e ela ficar pingando ali indefinidamente, você vai ver, a pia vai ficar manchada, ela vai ficar diferente. Você fala, mas era só uma gotinha. Mas uma gotinha caindo uma semana, um mês, um ano, muitos anos, isso tem uma consequência. Então nós precisamos muito vigiar os nossos pensamentos e abrir de vez em quando, gente, as gavetinhas internas para tirar o que a gente não precisa levar mais. Nós não precisamos carregar, né, dores, sofrimentos, mágoas. Sabe, aquele namoradinho que nos preteriu lá quando eu tinha 14 anos, eu continuo a existência inteira, sabe, magoada, ofendida, porque eu fui preterida. Sabe, às vezes por coisas pequenas a gente, né, perde a capacidade de amar, perde a crença no outro. Eu falo que às vezes, gente, a dor, ela paralisa. E aí nós precisamos pensar se a dor que nós estamos vivendo pode ser por um motivo, né, justo. Não tem motivo justo, né, gente? Tem o nosso motivo, mas nós precisamos pensar, qualquer que seja o motivo. Vamos pensar numa coisa extrema, o luto, a perda de um ente querido. Você perder sua mãe, né? Você perder seu pai, você perder um filho, a mãe que é uma referência, um lugar seguro, é o corpo para onde você volta quando as coisas estão difíceis, no colo da mãe. Mesmo que seja metafórico, que você tenha 60 anos, a sua mãe vai ser sempre o seu colo. Vai ser um lugar para onde você volta, né, quando você precisa do afeto e do aconchego. Mas se naquela perda você parou lá, hoje conversando com uma moça, ela diz, né, onde você vai passar o Dia das Mães? E ela falou, vou passar com a minha família. Aí a gente fica naquela conversa, né, ali, de conhecidos, e ela falou, não, mas o meu irmão, ele não passa em lugar nenhum, porque desde que a nossa mãe faleceu, ele não vai para lugar nenhum, ele gosta de ficar sozinho. Aí fiquei pensando, gente, nós precisamos respeitar, tem um tempo que é o tempo do luto, até 2 anos, os psicólogos dizem, né, não tem uma data específica, não é que seja 2 anos, mas pelo menos 2 anos é o tempo para você processar a perda de alguém tão importante na sua vida. Não é que você vai deixar de sentir falta, mas você vai entender o processo, né? E para nós espíritas a gente entende que é só uma passagem, mas a falta física ela está ali. Agora, o que é importante passar desse tempo, né, de lamber as feridas? A gente continuar. Porque se eu paralisar ali na dor, eu deixo de me abrir, né, para receber e dar afeto. Então, aquele indivíduo que é filho, ele também é pai, ele também é irmão, ele também é amigo. E se eu me fecho, né, porque eu não sou capaz mais de amar, de receber e dar afeto, qual é o sentido de estar aqui, de estarmos aqui? Então, não é não reconhecer a dor, gente. Aliás, é necessário a gente chorar, né? Se nós sentirmos necessidade, a gente viver o luto, porque algumas pessoas também não vivem. Eu conheço, por exemplo, um garoto, né, que perdeu o pai quando tinha 16 anos. Ele não vivenciou o luto dele. O
pai ia ser enterrado, e assim, no dia seguinte foi enterrado, ele ia para a balada. E a mãe ali chorando, né, no meio de toda aquela situação. Não, vida que segue, mãe. Quer dizer, ele não processou. Né? E ele gostava do pai, porque às vezes a gente pode dizer, ah, não, nunca se deu bem com o pai. Não, se dava bem com o pai. Mas eu não consigo entrar em contato com a dor. Aquilo é tão difícil para mim, tão dolorido, que eu nego a dor. Então, nem um extremo, nem o outro. E às vezes, gente, nós precisamos de ajuda para lidarmos com as nossas dores, para que a dor não nos paralise. Ah, se eu fui, por exemplo, não fui reconhecida no meu ambiente de trabalho, fui preterido, né? Eu tinha tudo para ser promovido, veio uma outra pessoa, puxou o meu tapete e eu não fui, não tive a promoção merecida. Eu passo a vida inteira me menosprezando, achando que eu não sou bom o suficiente ou bom o suficiente, e vou sempre ficar de alguma maneira dependendo da aprovação, porque naquele momento as coisas não aconteceram como eu esperava. Uma outra experiência, agora vou contar os causos, né, gente? Uma outra conhecida disse para mim o seguinte: Márcia, eu venho de uma família, ela é uma família de mineiros. Ela falou, Márcia, a gente sempre teve negócios, empresas, escritórios, mas nunca me deixaram trabalhar nos negócios da família. Eu vinha para São Paulo, ela vinha de Minas, né, se arrumava, vinha toda esperançosa. Agora aprimorei, fiz um curso, agora eu vou conseguir ser secretária. Não era ser chefe, CEO como hoje não, né, gente? Começar de baixo. Ah, não. Aqui não dá, ainda não, espera um pouco. Casou, ela e o marido eram sócios de uma empresa. Ela, agora eu vou, né? É meu, eu assino, eu vou poder trabalhar. O marido falou, não, isso aqui não tem nada com você, nada a ver com o seu perfil, melhor você ficar em casa, cuidando dos filhos, fica tranquilo, isso aqui dá muito trabalho. E também permitiu que ela trabalhasse. E ela, gente, fala assim, que na época ela se chateou, ficou magoada com isso. Mas hoje ela entende que o caminho dela não era nas empresas da família. Ela foi para um ramo completamente diferente e ela construiu a trajetória de vida dela. Mas ela diz, mas eu precisei perdoar todos os homens da minha família que não me permitiram, porque não era só questão de gênero, porque as irmãs trabalhavam, mas eles não deixavam. E ela fala, mas assim, eu questionava, será que eu não era inteligente o bastante? Não tinha competência? E ela fala, não, hoje é uma pessoa que profissionalmente se destaca, você vê que tem uma bagagem, um conjunto de conhecimentos, é muito inteligente, então não se tratava disso. Mas não era o caminho dela. Então as portas precisaram se fechar para ela procurar e abrir a porta dela e construir a trajetória de vida dela. A mesma coisa, às vezes aquele, o namoradinho lá de quando ele ou ela tinha 14 anos, aquela pessoa complicada, difícil, depois eu fiquei sabendo, a pessoa complicada só ia ser um atraso na minha vida. Deus tirou, falou, não, você não merece isso. Você merece uma pessoa melhor, sem menosprezar, a pessoa, que somos todos filhos de Deus, gente? Mas cada um dentro do seu aprendizado, às vezes não é aquilo que a gente precisa. Aquilo não vai te ajudar. Então, se você está sofrendo por amor aí, pensa nisso. Será que essa pessoa vai te ajudar, vai te abrir portas, vai te ajudar na caminhada ou vai te afundar? Na dor, na mágoa, no sofrimento, aquela pessoa pessimista que sempre só vê o pior, assim, fechou o tempo um pouquinho e fala, nossa, vai cair um temporal. Cai umas gotinhas, mas a pessoa já vê logo o pior.
Então, gente, entendemos, né, que nós temos a nossa trajetória e que nós não podemos ou devemos evitar ficar ali parado, né, naquele momento da nossa vida que as coisas não deram certo. Naquele momento, porque a nossa compreensão é de que naquele momento não deu certo. Mas quando a gente olha a trajetória dessa colega que se encontrou profissionalmente muito bem e ela fala, Márcia, hoje as pessoas que conviviam comigo estão com problemas psicoemocionais, têm depressão, tomam remédio, toda complicada, e eu estou aqui, Márcia. Sabe, eu estou aqui mentalmente bem, eu estou aqui dentro do possível equilibrada, tocando minha vida. Então você fala, olha que trajetória bonita, são experiências para a gente muitas vezes não parar porque nós tivemos um tropeço e entender que tudo faz parte do nosso aprendizado. E às vezes, gente, o que acontece quando a gente fica parado no sofrimento? As energias e os pensamentos, eles ficam ali aprisionados nas mágoas, aprisionados na culpa, aprisionados no medo. E aí a gente não avança, porque a dor, o medo, eles nos paralisam. Então eu não quero sofrer, já tive uma decepção amorosa, não quero conhecer mais ninguém. Aí chega uma pessoa maravilhosa que está pronta para você, está disponível, né? Quer compartilhar uma trajetória com você. Você, mas será que eu devo? Né? Será que vai ser bom para mim? O trabalho tão esperado, a oportunidade da sua realização, mas aí você fica pensando que você foi magoada. Mas será que eu mereço? Será que eu sou bom o suficiente? Então, gente, nós precisamos, né, permitir esse fluxo de energia. Viver alienados, presos em ressentimentos, isso de alguma maneira só atrapalha a nossa vida. E aí, quando nós sofremos, o que a gente faz? Porque nós temos os mecanismos, né, para nos enganar. O que a gente faz quando a gente não está feliz de fato? A gente acha uma forma de não encarar o problema. Então, quando você não quer resolver um problema, o que você faz? Cada um faz uma coisa, mas normalmente o que a gente faz? Trabalha, não é? Então eu enfio a cara no trabalho. Eu vou só trabalhar porque eu não tenho tempo de pensar. Não é assim? E aí trabalho. Ou então vou me divertir. É assim? Então eu agora... A garganta está meio ruim hoje, gente. São mudanças de ideia. Eu tive uma tristeza, uma mágoa, eu agora só vou viver. E aí, gente, eu vou me divertir, mas de uma maneira desordenada, desorientada. Eu perco o pé, porque nem só diversão, nem só trabalho. Preciso achar o equilíbrio, né? E aí, de alguma maneira, ou então eu vou para os vícios. Eu não consigo lidar com isso. Como que eu vou fazer? Então eu vou beber. Beber é uma maneira de esquecer as mágoas, né? Aí tem aquele que fala, eu tenho sofrido, mas eu tenho vivido, né? Então é assim, eu sofro e aí então eu vou beber, ou eu vou usar outros tipos de droga, que é para lidar com a minha dor. Uma dor que eu não consigo acessar e resolver. E o que será que falta, gente, para eu conseguir resolver? O que vocês acham por que vocês acham que a gente tem tanta dificuldade de resolver essas questões que nos causaram sofrimento e mágoa? Por que será? O que falta? O que vocês acham que falta? Pode falar. Isso. E falta o perdão. Falta a gente se aceitar. Tá,
gente, eu entrei naquele relacionamento, eu entrei naquele negócio, não pensei muito bem, eu era imatura, ou eu confiei. Confiei, gente. Quem aqui já não entrou em alguma roubada ou várias roubadas na vida? Só se, né? Você é um ser muito iluminado, porque no mais todos nós, né? Compra uma coisa achando que é outra, não é assim? Mas nós precisamos nos perdoar primeiro, tá bom? Vou tomar mais cuidado daqui para frente. Então, primeiro, sermos indulgentes, gente, ou seja, perdoar nós mesmos primeiro e perdoar o outro. Ah, não, mas aí você já está pedindo demais. Perdoar a mim, tudo bem, mas perdoar aquele fulano, ciclano que fez aquilo, você tem ideia do que eu passei, das noites sem dormir, da angústia que foi? A gente sabe, todos nós, cada um de nós, né, tem as suas dores. Mas pensa, gente, o seguinte, a dor, né, o sofrimento nos trouxe até aqui. Fez quem eu sei, né, fez eu ser quem eu sou. Estar onde eu estou. Agora só falta você, vamos dizer a música, né? Então, porque é isso, falta você, falta o outro na relação, ou seja, a gente se abrir para o outro. O outro, eu não estou falando só de relacionamento afetivo, gente. O outro na minha vida, outras possibilidades. Ah, não, mas você está falando isso, mas eu já tenho idade. A vida para mim perdeu o sentido, perdi um ente querido, agora é só esperar o fim. Não, gente. Não. Enquanto a vida, né, a possibilidade de nós construirmos uma outra vida, né? Um outro momento da nossa existência de troca que seja positivo. Se houve dificuldade, hoje eu sou outra pessoa. Eu não quero passar por tudo que eu já passei. Você não vai passar, porque você não é o mesmo, você é outro. Então, quando ele fala de indulgência, gente, ele está falando também do perdão seu em relação ao outro, porque quando nós entendemos que aquele que nos magoou, que é nosso companheiro de jornada também, ele também está na mesma condição, ou estava na mesma condição que eu, de espírito imperfeito ainda, aprendendo. Você não culpa uma criança, uma adolescente pelo primeiro erro, pela primeira falha dele. Você orienta, você explica, né, por que não deve fazer. Nós temos paciência, temos compreensão, e não temos compreensão, tolerância e indulgência conosco mesmo. E aí, por isso, muitas vezes nós adoecemos. Então, gente, olha que bonito quando ele diz, né? As causas das doenças somos nós mesmos. Ah, não, mas aí você pegou pesado para encerrar. Aí não, quer dizer que eu estou doente. Você sabe da minha condição, mas eu tive câncer, né? Eu tenho uma gastrite, é culpa do meu chefe. Você vem falar que é culpa minha? Você não conhece meu chefe? Não é assim? A culpa é do outro, gente. A culpa não é minha. Não sou eu que sou colérico demais, né? Não sou eu que sou impaciente demais, não sou eu que sou melindrosa demais, que alguém fala alguma coisa, eu já pego pra mim e acho que o problema sou eu. Aí é assim, né? Você vai e tá dando uma bronca na sala, né? Sou a professora, tô dando uma bronca. Aí eu olho pra Maria Clara e ela já fala, não fui eu não fiz nada. Eu falo, Maria Clara, mas não tô falando pra você. A gente já, não é assim? Não amarra, não coloca a carapuça. Por quê, gente? É o que nós fazemos. Então, nesse sentido, né, que nós precisamos entender que se estamos doentes, a possibilidade da cura também está em nós. Quando você percebe, por exemplo, que a pessoa desenvolveu um câncer, teve uma gastrite, não foi de uma hora para outra. Foram dores que eu não consegui lidar, foram perdas, é comum, gente. Né? Casal, quando um, né, viveu uma vida toda, o outro falece, não demora
minha dor é tamanha e eu adoeço. Mas nós não precisamos adoecer para aprender. Então, gente, para finalizar, vamos pensar nisso, né? Vamos trabalhar o perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições e perdoarmos o outro também, para não ficarmos aprisionados no passado, para que a nossa vida, né, possa continuar. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, nesse momento, nós vamos passando as vibrações. Lembrando que vibrar é desejar. Desejar o melhor para todo o planeta Terra, os países em conflito, pelos irmãos necessitados do corpo e do espírito. Vibramos pelo nosso país, pela nossa cidade. Vibramos por essa casa de oração que nos acolhe com tanto carinho, que possam permanecer firmes no seu propósito de trabalho, pelos trabalhadores que não puderam estar aqui hoje. Vibramos pelos nossos familiares, pela nossa casa. E humildemente, Senhor, pedimos por nós mesmos. Dai-nos força, dai-nos sabedoria, dai-nos fé e esperança e dai-nos o dom do perdão. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, tenha uma boa semana, gente. Obrigada.